oitavo ano, eu sou professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 65. Então, a gente estudou nas duas últimas aulas, né, sobre as grandezas diretamente proporcionais. Hoje a gente vai iniciar o estudo sobre as grandezas inversamente proporcionais. Então, o objetivo hoje vai ser compreender o conceito de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, né? Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais por meio de estratégias variadas. Então, você vai precisar hoje do seu caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e caneta para resolver para fazer as anotações e o lápis e a borracha para resolver os exercícios. Por favor, não resolvam exercício de caneta, tá, gente? É muito ruim, se vocês errarem não tem como arrumar. Então, exercício sempre de lápis, tá certo? Então, grandezas inversamente proporcionais. A gente vai estar trabalhando com grandezas proporcionais, ou seja, elas têm uma relação entre si, mas no caso aqui elas são inversas. Por quê? Duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma varia na razão inversa da outra, ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção, porém é ao contrário sempre. Quando uma diminui, a outra aumenta e vice-versa. Sempre na mesma proporção, ok? Então, a gente está trabalhando com proporção. Elas são proporcionais, porém elas são inversas. Uma aumenta e outra diminui. Quando a gente estava trabalhando com diretamente proporcionais, a gente tinha aumenta e aumenta, diminui ou diminui. Aqui não. Uma aumenta e outra diminui, ou uma diminui e a outra aumenta. Então, funciona inversamente, ok? Vamos ver então alguns exemplos para aplicar esse conceito, tá bom? Número 1. Um ônibus faz o percurso do terminal até o centro da cidade e depois volta ao terminal. Um fiscal registrou as velocidades médias do ônibus e o tempo gasto nos percursos de ida até o centro em um determinado dia. Então, observe o quadro com essas informações. O quadro que foi feito foi esse aqui. Vai copiar aqui no quadro com vocês para a gente ter ele para consultar. Então, a velocidade em quilômetros por hora é 52 e isso faz com que ele leve cerca de 80 minutos para fazer o percurso. Se ele andar a uma velocidade de 65 km por hora, ele vai levar 64 minutos para fazer o percurso. Se ele andar a 104 km por hora, que ele não deveria, né, mas tudo bem, ele vai levar então 40 minutos para fazer o percurso, certo? Então, entendam que a relação aqui ela é proporcional, só que ela é inversa. Por quê? Quanto maior a velocidade que eu andar, menos tempo eu levo, certo? Então, observe que à medida que a velocidade aumenta, o tempo gasto para percorrer o mesmo percurso, ele diminui. Então, essa é a ideia das inversamente proporcionais. Quando uma das grandezas aumenta, a outra proporcionalmente diminui, certo? Então, olha só. Se você analisar aqui a par, né? 52 sobre 65, eu tenho 4/5. E se eu fizer 80 sobre 64, eu tenho 5/4. O que acontece com essas duas razões? Elas são inversas, né? São razões inversas. Uma é 4/5 e outra é 5/4. Então, é exatamente isso que eu tenho quando eu trabalho com grandezas inversamente proporcionais. Mesma coisa se eu pegar esse 52 sobre 104, eu vou ter 1/2. E se eu pegar 80 sobre 40, eu vou ter 2 sobre 1, ou 2 no caso, né? E aí, de novo, eu tenho que 1/2 e 2 são razões inversas. Então, essa é a ideia. Quando eu estou trabalhando com grandezas inversamente proporcionais, significa que as minhas razões, elas vão ser inversas. Uma delas, pelo menos, né? Certo? Então, dizemos assim que a velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Estou trabalhando com esse tipo de grandeza aqui. Elas são proporcionais, mas elas são inversamente, ok? Então, graficamente, a gente pode representar a relação entre a velocidade média e o tempo gasto nos percursos de ida e volta ao ônibus desta maneira aqui. Então, aqui de novo,
a gente tem um gráfico que não é um plano cartesiano, né? Ele lembra muito, mas não é, né? Eu tenho que o nosso eixo vertical aqui, ele representa o tempo em minutos. E eu tenho que a nossa velocidade está representada no eixo horizontal. Percebam que para 52 km por hora eu levo 80 minutos. Para 65 km por hora eu levo 64 minutos. E para 104 km por hora eu levo 40 minutos, certo? Então reparem que eu não tenho uma reta aqui, né? Não estou trabalhando com uma reta. Quando a gente trabalhou com grandezas diretamente proporcionais, a gente tinha aquela reta bem bonitinha sendo construída. Mas aqui eu não trabalho com uma reta, então essa é uma das diferenças. É importante que vocês saibam que o nome dessas retas aqui, bonitinha, que não é uma reta, perdão, é uma curva, né? O nome dessa curva aqui é chamada de hipérbole, ok? Então, a curva que representa grandezas inversamente proporcionais é uma hipérbole. Tranquilo? Enquanto para grandezas diretamente proporcionais a gente estava trabalhando com uma reta, aqui a gente trabalha com uma hipérbole. Vamos ver o exemplo número 2, então. Deixa a prof apagar aqui para não confundir a cabeça de vocês. Vamos lá. Exemplo número 2, prestem atenção no enunciado do problema, gente. A parte mais importante nesse nosso estudo de grandezas é vocês saberem identificar corretamente se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. A parte do cálculo é simples. Nós estamos trabalhando com equações bem básicas, né? Nós já estudamos equações esse ano, já revisamos equações, então vocês não têm problema na resolução da equação. O problema é na hora de montar, e esse momento é o mais importante na resolução de problemas. Vocês precisam fazer a interpretação correta do tipo de grandeza que vocês estão trabalhando, né? Vocês vão analisar elas par a par e aí vocês têm que saber qual é o tipo de grandeza e se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tranquilo? Vamos prestar atenção então no enunciado do problema. Número 2. Todo ano, uma empresa faz um desafio aos seus funcionários. Um prêmio em dinheiro no valor de R$15.000 é dividido igualmente para quem acertar a pergunta do desafio. Observe o quadro com a relação entre a quantidade de premiados e o valor que cada um recebeu nos últimos 3 anos. Então, olha só. Eu tive que, primeiro, a quantidade de premiados foi 3 premiados, então cada um recebeu R$5.000. No outro ano, tivemos 5 premiados e isso significa que cada um recebeu R$3.000. No outro ano, nós tivemos 8 premiados e então cada um recebeu R$1.875, certo? Então, no quadro, é possível observar que quando a quantidade de pessoas premiadas aumenta, o valor que cada um recebe diminui. Isso é meio óbvio, né, gente? Quanto mais pessoas recebendo o mesmo prêmio, significa que cada um vai receber menos reais de valor, certo? Menos reais de valor fica muito estranho. Menos valor, né? Cada um vai receber menos, ok? Então, fazendo uma análise ali com relação aos valores, deixa até a prof voltar e anotar aqui no quadro para a gente poder fazer uma análise melhor. Então, quantidade de premiados, a prof vai colocar aqui quantidade e aqui o valor em reais, certo? Então, para 3 premiados, nós tivemos 5.000 para cada um. Para 5 premiados, tivemos 3.000 para cada um. E para 8 premiados, tivemos 1.875 para cada um deles. Então, como que eu vou fazer essa razão? Eu vou analisar de 2 em 2. Aqui, 3/5 e 5/3. Percebam que está invertido novamente. Então, nós temos razões inversas. Certo? Se eu analisar 5/8 aqui, o segundo com o terceiro, e 3.000 com 1.875, eu tenho 8/5, se eu fizer a simplificação. Então, de novo, eu tenho razões inversas, certo, gente? É muito fácil de enxergar aí as razões inversas, né? Entender que elas vão ser invertidas por causa dessa definição, né? De que se uma está aumentando, a outra vai estar diminuindo. Então, a gente diz que essas grandezas, né, no caso, quantidade de premiados e o valor do prêmio, elas são inversamente proporcionais. Então, assim,
relembrando das aulas anteriores, grandezas diretamente proporcionais, elas aumentam ou diminuem proporcionalmente. Aqui, nas grandezas inversamente proporcionais, enquanto uma diminui, a outra aumenta, enquanto uma aumenta, a outra diminui, também proporcionalmente, mas, né, como se fossem direções contrárias, né? Uma aumenta, a outra diminui, certo? Mas a proporção, ela tá ali presente, tá? Mas aí a gente trabalha com frações ou razões inversas, ok? Muito simples, né? Lembrando que essa é a aula número 1 sobre grandezas inversamente proporcionais, né? Nós temos ainda a parte 2. Não esqueçam de fazer os exercícios e revisar o conteúdo que vocês têm disponível para vocês. Eu vejo vocês na nossa próxima aula, então.